Oi, Ali, bom dia. Tudo bem? Oi, Lourdes. A Kátia, bom dia. Como que vocês estão? Oi, Maria Oliveira, tudo bem? Bom dia. Como que vocês passaram aí? A noite, tranquila? Nossa, quando a gente dorme uma noite inteira, né? E descansa bem, nossa, isso é bênção de Deus. Ó, a Bíblia fala dos sonos dos justos, né? Então, quando a gente dorme o sono dos justos é maravilhoso. Acordar descansado, né? Oh, bom dia. Achei o caminho. Eu já esqueci, Manuela, isso? Não consegui, não sei se eu associei certo o nome ao teu perfil. A paz. A expectativa para esse mês, né? É isso, olha. Nossa, começa hoje. Vamos que vamos, né? Vamos trabalhar. A Boutique, a Kátia, a Cristina. Marlene. O que eu falei? Falei isso? Será que eu acertei? Ai, que bom. Vou decorando. Tudo bom, Josiane? Então vamos lá, vamos continuar, vamos ler, vamos compartilhar um pouquinho da palavra, ver o que o Senhor tem a nos ensinar hoje através da palavra dele. Continuando ali no capítulo 45 de Isaías. Nós paramos, acho que ali no 21, né? Acho que a gente leu até aqui. Deus falando da idolatria. Esse trecho aqui. E faz tempo que ele está falando da idolatria, né? Lá atrás já, ele falando acerca da idolatria. O, o João Calvino, um dos precursores aí da Reforma Protestante, né? Ele falou assim que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E eu já tinha ouvido isso numa outra palavra, né? Numa outra forma, dizendo que o homem é adorador por natureza. Então a gente sempre vai estar adorando alguma coisa. Ou a gente adora o nosso trabalho, ou adora a nós mesmos, ou adora, né, a qualquer outra coisa, mas sempre o nosso coração vai buscando um alvo para idolatrar, né? Alguma coisa para colocar num pedestal, seja pessoas, seja lá o que for. Então, o nosso coração é adorador por natureza, e Deus sabe disso. Então ele fala ali, né, nos mandamentos: somente a mim adorareis e somente a Deus prestareis culto. Porque se o nosso coração estiver adorando outras coisas, a gente desvia o nosso coração do lugar certo, porque Deus precisa ser o centro da nossa adoração, da nossa motivação. Eu tinha um amigo bem querido que ele se perdeu assim na adolescência dele seguindo o Raul Seixas, né? Porque ele começou a fazer tudo que o homem fazia, né? As coisas erradas que ele fazia, ele idolatrava tanto aquilo que ele começou a imitar. Então a gente tende a imitar a quem a gente idolatra. Então que a gente coloque o Senhor Deus no centro da nossa vida e só a Ele a gente adore e preste culto e imite aquilo que é certo, né? E ande num caminho daquilo que é verdadeiro. Diz ali então no versículo 22 do 45: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo. A minha palavra não tornará atrás, e jurará toda língua. Aqui nesse Antigo Testamento, Deus falava muito, era um costume do povo o juramento, eles tinham que jurar por alguma coisa, eles tinham até um costume de colocar a mão embaixo da coxa, né? Como Isaac fez para o servo dele, Abraão. Foi Abraão mesmo que fez para o servo dele jurar para que ele trouxesse uma esposa da descendência deles para casar com Isaac, isso mesmo. E ele falou isso: coloque a mão debaixo da minha coxa. Era uma forma ali, uma maneira que eles tinham de falar: jure, coloque fidelidade, mostre que você está fazendo em verdade. Então eles tinham esses costumes, e Deus usa muito isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento Jesus fala que não é para a gente jurar, né? Seja a vossa palavra sim para sim e não para não,
porque nós não temos autoridade em nós mesmos para jurar por nada daquilo que seja por Deus, seja por qualquer outra coisa. A gente não tem essa autoridade para jurar. Então Jesus disse, seja a tua palavra sim para sim e não para não. Não jure por nada, não jure, né? Mas aqui era o costume da época, eles faziam isso. No 24, de mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Olha que lindo isso, né? Vou ler de novo. A paz, Cleo. Deus abençoe seu dia. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. E falando que aquilo era uma herança do povo de Israel, se gloriar no Senhor, buscar a Deus unicamente como centro de todas as coisas, e não aquela idolatria toda que eles viviam daqueles povos ali, a redondeza deles. Eles faziam imagem de fundição, faziam imagem de madeira e prestavam culto a essas imagens como deuses. E ele falando, não há outro Deus além de mim. E quando o Senhor fala dessa descendência de Abraão, ele está se referindo a nós também. Nós fomos povos adotados por Deus, enxertados na oliveira verdadeira, como a palavra fala. Nós somos descendências, herança também do povo escolhido de Deus, por escolha de Deus mesmo. Deus nos escolheu para ser salvo. Deus nos escolheu. A palavra fala assim, que o Senhor Jesus veio para aqueles que criam nele e eles não o aceitaram. Deus veio para o seu povo, mas eles não aceitaram. E por conta disso, Deus trouxe a palavra para outros povos, para outras nações. Foi todo um plano do Senhor, mas a palavra falava desde lá do início, quando ele falou para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então nós fomos tornados benditos, abençoados, bem-aventurados por conta da descendência de Abraão. Deus separou um povo, chamou ele de santo, né? Como ele fala aqui no Isaías, no comecinho do livro de Isaías, o meu povo santo. A palavra santo quer dizer separado. São pessoas que foram separadas para uma obra de Deus e serviram a Deus durante as suas vidas. Isso é o sentido da palavra santo, separado para Deus. Não precisa ser alvo de idolatria, né? Ninguém é alvo de idolatria dos que passaram pela terra. Jesus foi o único Deus, né, que passou pela terra. Ele é um com Deus. Só a Ele adorareis, né? Paulo fala muito, só a Deus adorareis e a Ele prestarei culto. No Evangelho o Senhor fala que Ele é glorificado no Pai e o Pai é glorificado nele. Quando a gente glorifica ao Senhor Jesus, a gente está glorificando a Deus. E quando a gente glorifica a Deus, a gente glorifica ao Senhor Jesus, porque eles são um, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos dessa descendência, nós somos dessa herança. Eu um dia ainda quero ler com vocês, se Deus permitir. O livro de Gálatas é maravilhoso. Eu aprendi muito nesse livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, né? Que ele fala muito dessa descendência nossa em Abraão, da herança que nós temos, dessa promessa através da descendência do povo de Deus. Deixa eu ver se eu acho um trechinho aqui que ilustre bem isso. A experiência, é um livro que tem 6 capítulos, né? Essa carta aqui. Eu não tenho um versículo específico que mostre isso, porque é a carta toda, né? A graça, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se. Ele explica muito a respeito dessa lei, da importância da lei de Deus, né? Daquilo que Jesus veio para fazer, ele veio para cumprir a lei. Não vou achar agora aqui. Mas eu vou ler um trechinho assim mesmo. Responsabilidade. Vou ler o último aqui, o finalzinho, né? Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado.
levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo fala muito aqui nesse livro, nessa carta dele, né, da lei de Deus, lá no Antigo Testamento, da lei com que o povo foi guiado até chegar a Jesus, e da lei de Cristo, que Jesus estabeleceu ali. A minha lei é essa, que ameis a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque resume toda a lei. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se praticante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se zomba, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deixa eu ler lá no Evangelho de João. Daqui tem que ler o livro todo para a gente compreender essa grandeza assim, daquilo que Deus fala, do povo separado, do quanto nós fazemos parte desse povo, do quanto aquela lei que estava lá atrás só serviu para chegar até Cristo. A respeito desse mandamento que ele falou ali, o mandamento de Jesus, está ali em João 15, é bem importante isso. Ali, vamos ler a partir do 10 ali, de João 15. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o vosso gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida em favor dos seus amigos. Nesse trecho que Jesus já falou, né? Que ele não nos chama mais de servos, mas de amigos, porque aos amigos é dado a conhecer as grandezas do reino de Deus. Nós temos essa graça em Jesus Cristo, de conhecer as grandezas de Deus, de poder fazer parte da mesa do Senhor, de poder conhecer as coisas que estão se passando na nossa vida hoje. Ele nos mostra as coisas que estão por vir. Muitas vezes a gente percebe isso, o Senhor trazendo ao nosso coração uma sensação daquilo que você precisa fazer, uma direção daquilo que você precisa fazer. E Ele mesmo nos dá a graça de andar nessa direção. A palavra fala assim, que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Ele coloca o desejo no nosso coração, o sonho, para a gente seguir na direção daquilo que é reto, daquilo que vai nos trazer alegria, e Ele mesmo nos capacita para cumprir esse projeto. Né? Nós temos um propósito diante de Deus, a nossa vida não é por acaso, nós não estamos aqui por acaso. Não importa a forma como que você foi concebido, não foi os seus pais que te escolheram, mas Deus te escolheu primeiro para um propósito na terra. E quando a gente anda nessa direção, a gente anda nesse alvo daquilo que Deus tem para nós, Deus opera grandes coisas na nossa vida. Não importa se você foi separado uma vida inteira para servir ao Senhor, como a palavra diz, né? Dos santos que foram separados durante uma vida toda para servir o Senhor, ou se a sua vida compete dentro do reino de Deus, criar os seus filhos, educar aqueles que estão à sua volta, dar uma palavra para aquele que precisa. Deus usa da nossa vida para abençoar pessoas. A palavra diz, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Nós precisamos nos dispor a ser tratados, transformados por Deus, para que da nossa vida Deus possa operar o propósito de reino. Todos nós fazemos parte do reino de Deus, a partir do momento que a gente diz sim para o Evangelho, né? Diz sim para o Senhor, e ele vem e começa a nos guiar através do Espírito Santo dele, como nós já lemos várias vezes lá em Efésios 1:13. A partir do momento que você ouviu a palavra da verdade e nela creu, o Espírito Santo da promessa entra no teu coração para te guiar até o cumprimento do propósito de Deus para a tua vida. Se você não sabe ainda exatamente qual é o teu propósito, não se preocupe, continua vivendo.
continua fazendo e tenha essa intimidade com o Senhor. Quanto mais você conhece do Senhor, mais Ele se revela para você, mais Ele vai deixando claro a tua missão aqui nessa terra, que geralmente está relacionado a um dom natural que Ele te deu, né? E através disso, Ele vai tocando a vida dos outros, vai tocando a sua vida, vai transformando tudo que está à sua volta. Amém? Então, amanhã a gente continua no 46, fala ali a queda dos ídolos da Babilônia. Olha, Deus falando, e depois no 47 ele fala da queda da própria Babilônia. Todo aquele domínio que eles exerciam, toda aquela imponência que eles exerciam, e Deus falava, tudo isso é pó. Não se apegue nas coisas. Buscar em primeiro lugar, como Jesus falou, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que vocês precisam aí vão ser acrescentadas naturalmente. É assim que a gente deve viver, não com foco nas coisas, mas com foco no alto. As coisas são consequências daquilo que a gente é. Primeiro a gente é ser, para depois ter, né? Primeiro eu preciso ser, para depois ter. Não é ter para ser, como a sociedade, o mundo, muitas vezes nos impõe. Que eu não vou ser alguma coisa se eu não tiver todas essas coisas. Não, primeiro você precisa ser, para depois as coisas virem de acréscimo, como Jesus falou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar ser justo diante de Deus, diante dos homens. E as coisas que você precisa, elas vão lhe ser acrescentadas naturalmente. Creia, a palavra não mente, né? Louvado seja Deus por mais um dia, que Deus abençoe aí o seu dia, sua terça-feira, e que você possa dar frutos de justiça em tudo aquilo que você colocar na sua mão. Amém? Beijo grande, nos vemos amanhã então, né? Às 6h16, nesse horário, vamos compartilhar da palavra de novo, ali no capítulo 46, e estamos por aí hoje tem bastante trabalho pela frente, né? Que Deus abençoe o seu trabalho aí também. Beijo grande, gente.